Autêntica FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma. Começa agora o programa Educação para Todos, que acontece todas as quintas-feiras às 4 horas da tarde. São 4 horas e 2 minutos, aqui pela Autêntica 106,7. O programa que fala sempre sobre educação com um tema relevante e importante. Hoje, mais do que especial, nós vamos falar sobre as notícias da educação no mês de fevereiro com o professor Cláudio Magalhães. Olha, uma coisa interessante que você pode fazer é participar do programa através do 99661-1067 e mandar a sua mensagem de texto ou de voz para participar do programa. Muito legal e muito importante a sua participação aqui na 106,7. O programa é super especial porque nós vamos falar de muitas coisas boas. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, audiência maravilhosa da Autêntica Favela. Mais uma vez estamos aqui, mais uma última quinta-feira do mês, para a gente dar uma revisada, passar um pouco a limpo algumas notícias importantes que aconteceram durante fevereiro. Esse fevereiro que teve um carnaval bastante agitado, mas que teve notícias importantes para a gente discutir na área da educação. Sempre a última quinta-feira do mês a gente vem aqui bater um papo para aquelas notícias que eventualmente passaram sem a gente prestar atenção e a gente trazer para a nossa audiência, para a gente estar sempre ligado sobre o que é importante na educação nesse país. Olha, uma coisa muito interessante quando você fala assim sobre as notícias da educação é que a gente pensa assim, poxa, amanhã é o último dia para se inscrever no SISU, né? Para quem fez o Enem, não zerou a prova de redação, se inscreve em uma das universidades públicas para fazer um curso que é presencial e concorrer ali a uma possível matrícula aí numa universidade pública. Amanhã é o último dia, fica atento para você que fez o Enem. Gente, presta atenção, o SISU é um dos projetos sociais de política pública mais importante que a gente teve no país. Nos últimos 4 anos, a gente teve um pouco essa tentativa de apagar essas conquistas que a gente teve na educação superior no país. E claro, a gente sabe que tem problemas e teve problemas como todas as gestões. E nenhuma gestão é perfeita, mas especificamente no caso da educação superior, o SISU é muito importante. Graças ao SISU, hoje nós temos uma FMG que era conhecida como uma universidade elitista, porque só tinha realmente pessoas que tinham poder aquisitivo para fazer um curso superior, um cursinho ou uma faculdade particular para entrar no seu dificílimo vestibular. Hoje, mais de 50% das pessoas que estão na UFMG são pessoas que vieram do SISU, vieram de projetos de políticas públicas, e a gente pode dizer com orgulho que a maioria das pessoas que hoje estão nas universidades públicas são pessoas que efetivamente têm condições financeiras que dificultaria se elas fossem pagar uma universidade de qualidade. Isso é muito importante a gente fazer. E agora, o que a gente percebeu foi um desmantelamento, uma intencionalidade para que os jovens, principalmente os jovens com problemas financeiros, que não têm uma condição econômica,
que eles não estudassem mais, que não prestassem mais atenção em projetos como o SISU. Então, por exemplo, o SISU foi, nos últimos 4 anos, muito pouco comunicado, coisa que você está fazendo aqui, Luiz. De dizer para as pessoas, olha, aproveita seu Enem, coloca na lista lá, vê se tem 2 possibilidades de você estar numa universidade paga, numa universidade pública, sem ter que pagar nada. São 3 oportunidades. São 3 oportunidades, né? O SISU, o ProUni e o FIES. Não, é porque diz que no SISU você ainda pode colocar duas opções. Duas opções, né? Você pode escolher 2 opções de cursos e ali concorrer a que tiver mais vagas e é nota também, né? E você fez um Enem e aí de repente você tirou ali 500, 600, você acha que pode ser pouco, mas não é. Com esses pontos você consegue achar posições de escola muito boas, dependendo do curso. Ô Cláudio, eu fiz o Enem, sim, tirei uma nota nessa ordem que você falou e me inscrevi em 2 cursos, um Cefet e outro no FMG, para fazer mais uma graduação, mas a título de testar o sistema. E eu obtive uma nota muito interessante, que é bem possível que eu consiga. Na condição de vaga ampla concorrência. Né? Agora, para você que estudou sempre no ensino escola pública, né? Então, assim, que é negro, deficiente, então você aumenta muito mais a possibilidade. Com certeza. Então, quer dizer, vamos estudar para o próximo Enem. Sim. Para tirar uma nota boa, fazer o Enem para poder se candidatar, se inscrever ali no SISU, no ProUni, no FIES, enfim. Cara, você falou uma coisa agora que é importante, né? Nós estamos aqui em fevereiro, já chegando quase em março, e você está falando o seguinte, pessoal, quem fez Enem vai lá fazer o SISU. Mas agora também já é hora de falar assim, bom, vamos fazer o próximo Enem. Exatamente. Porque nós tivemos durante 4 anos um desestímulo das pessoas fazerem Enem. O ano passado nós tivemos recorde negativo de pessoas que fizeram o Enem. Isso é uma campanha para que as pessoas, para que os jovens não fizessem o Enem. Para que não pudesse ter esse tipo. Então, a gente precisa ter. Mas professor, como é que eu vou fazer o Enem? Né? Eu não tenho condições financeiras de pagar um pré-curso. Gente, o que não falta são projetos sociais de pré-ENEMs para qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de bolso. E, aliás, até aquele que não tem bolso. A gente tem que, como exemplo, a gente já trouxe aqui para conversar, né? A turma do pré-ENEM do Papagaio. Né? Uma série de escolas, uma série de projetos, pré-UFMG. Ou seja, uma série de pré-ENEMs que você pode começar a fazer agora e se preparar para a próxima. E, gente, vou falar aqui mais uma vez, isso foi um golpe para que nós não tenhamos educação para todos. Para você que veio de uma escola pública, você que é negro, você que tem uma condição física, uma condição financeira que não né, que não consegue pagar um curso, para que você não estude. A condição física também. E sim, a condição física também. Para que você não estude, para que você seja massa de manobra. Não caia nessa. Educação é para todos. Pessoal, procura, porque educação é fundamental para a gente ter um cidadão pleno. E aí, tem muita gente ajudando. E sempre sintoniza aqui no Educação é para Todos, da Autêntica Favela, porque toda quinta-feira tem dicas, ou como essa que o Luiz disse, ou de pessoas que vêm para cá para falar como que a gente pode manter para a educação. A gente tá sempre aprendendo, né, Cláudio? Puxa vida, e tem que estar sempre aprendendo. Não existe mais essa geração, como foi as gerações anteriores, que a gente tinha que estudar, formar e pronto, parar. Agora você tem que estar estudando sempre, porque o mundo está em constante modificação. Você vê assim, você estuda, fulano. A resposta não, eu já formei. Não rola mais agora. Não formou, mas tem que continuar, né? Aliás, é isso que nós vamos começar a falar da primeira notícia hoje, viu, Luiz? Olha, nesse mês de fevereiro saiu uma pesquisa sobre como os jovens da geração Z, nascidos depois de 1996, estão ampliando o conflito de gerações com seus empregadores. Como que isso aconteceu e como pode ajudar? Pois é, Luiz, olha só, foi uma reportagem muito legal que saiu no Tempo, dos repórteres Alexandre Nascimento, da Cíntia Oliveira e da Shirley Parcelli, que falou uma coisa muito interessante, que essa geração Z, lembrando, é todo mundo que nasceu a partir de 96, ou seja, a galera que já nasceu em plena era digital, né? Esses jovens desejam liberdade, o que é uma coisa tradicional de qualquer adolescente, né? A gente fica sempre naquela coisa, é natural do adolescente brigar com a geração anterior, faz parte, isso é natural, pessoal. Não fica você que é pai e mãe achando que é contra você, não.
O adolescente, o ser humano é assim. Em algum momento da vida biológica dele, social, ele precisa buscar a sua independência. Só que agora, essa nova geração, ela também quer uma independência no trabalho, Luiz. Então hoje, quando ele procura um trabalho, esse jovem procura um trabalho, ele tem que ter como característica, primeiro, ter uma independência, ele ter flexibilidade dentro desse trabalho, ele ter motivação, um pessoal preocupado em ter motivação, ele ser desafiado o tempo todo, e a empresa e os empregos oferecerem engajamento. Isso tudo mostra por que hoje tem vaga sobrando, né? Hoje tem muita vaga sobrando, mas não tem mão de obra. Você pode andar pela cidade, ali nas padarias, nas lojas, nas empresas de TI, todos eles vão falar o seguinte: não, eu tenho vaga aberta, mas eu não consigo gente vir para cá. Ao mesmo tempo que a gente tem hoje 8 milhões de jovens, que é aqueles jovens que a gente chama de neném. Nem estuda e nem trabalha. Exatamente, né? Isso dá mais ou menos hoje uns 15% de jovens entre 15 a 29 anos. E quando a gente vai para baixa renda, esse número aumenta para 24%. Ou seja, é muita vaga, mas é muito jovem também. São dados do IBGE e do DIESE, tá, pessoal? Falta qualificação, né? Pois é, mas aí tem um problema que essa reportagem levanta e que eu acho que faz todo sentido para a gente trazer para conversar aqui, que na realidade essas empresas e a educação, ela precisa se adaptar a esse novo tipo de jovem. Vou lembrar de novo as características, tá, pessoal, que esse jovem procura no emprego: independência, flexibilidade, motivação, desafio e engajamento. Aí você pergunta assim pra mim: pô, mas como é que eu vou fazer isso? O cara vai trabalhar numa padaria. Mas precisa. Como é que eu preciso desse jovem, que eu preciso ali para um atendimento de vendas? E aí, qual que é o grande problema, né? Quer dizer, essas vagas que se trabalha muito, 40 horas, 44, e ao mesmo tempo ganha pouco, né? E aí, então, você vai ter um monte de gente igual motoboys, que tem o Uber, que ele não tem nenhuma seguridade social, não é? Não tem lá o FGTS, não tem, mas ele tem todas essas características da independência, da flexibilidade, da motivação, do desafio, né? Do engajamento. Ou seja, aquela garela toda junta ali, né? Você tem. Então, assim, você tem uma necessidade agora de praticar uma espécie de educação dos empresários. Sou chefe de mim mesmo. E ele é sim. E aí, só que qual é o problema dessa rapaziada? Que os chefes dele, Luiz, são da geração X, que é a geração que veio da carteira assinada. Então, assim, aquela galera hoje que é o chefe, que é o dono da padaria, que é o dono da loja, etc., a cultura dele é uma cultura de carteira assinada. E aí, ele vai precisar contratar jovens que não quer saber de carteira assinada. Nós temos dois problemas. Uma bola de ferro amarrada no pé, né? Você lembra que a gente era daquela assim, não, vamos trabalhar numa empresa e aí nós vamos aposentar nessa empresa. O jovem não tem mais isso. O engajamento dele, como era das gerações anteriores, pela empresa, eu lembro do meu pai que levava o chefe da repartição para almoçar em casa. Né? Isso era, você recebia o sujeito como se tivesse recebendo ali o representante da presidente da República. Eu tive uma aula com você que me ensinou sobre os funcionários da Vale do Rio Doce em Patinga. Andar com o uniforme da Vale era um motivo de orgulho. Exatamente. Para o funcionário ali, né, da Vale do Rio Doce. Isso. Mas hoje os valores são outros. Os valores são outros. E ainda bem que a gente não tenha o engajamento seja feito pela empresa. Não é? Hoje o engajamento é pelas motivações de valores sociais, de outras coisas. Um fator importante que você falou da flexibilidade é justamente isso. Olha, eu quero trabalhar aqui desde que eu possa andar no meu skate. Isso. Passear com o meu cachorro e fazer meu Smart Fit. Isso. Né? Desde que eu entregue a minha tarefa, não me diga qual o horário que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso? Então tá. Aí você vai falar o seguinte: pô, mas como é que nós vamos fazer isso numa padaria? Então, eu fiquei aqui pensando, como é que a gente faz isso? O dono da padaria da geração X, ou seja, carteira assinada, ele precisa estar lá às 3:30 da manhã para poder começar a fazer pão, né? Como é que a gente pensa? Bom, aí você tem algumas soluções e aí passa lá por uma nova reeducação financeira, né? Se eu preciso de um sujeito que na realidade precisa de desafio, será que a gente não pode dar para ele alguns cursos que ele possa fazer para confeitaria, se ele gostar de fazer isso? Você vai vir que 3:30 da manhã, mas o ideal é que cada vez mais você faça o melhor pão que você goste de fazer.
O que você gosta de fazer aqui no pão? Ah, eu gosto de fazer o fermento. Então, peraí, vamos fazer um negócio que é bom para todo mundo? Eu vou te pagar um curso para que você possa fazer o melhor fermento de pão que você possa ter. Ah, puxa vida, como é que eu sei que você tem os filhos pequenos, etc. O que a gente pode fazer para que você possa estar engajado dentro da nossa empresa, né? Você prefere que um treinamento, uns dias diferentes de folga, né? Você quer o fim de semana ou vou te botar durante a semana? O que você pode? E aí é sempre na base da conversa de dizer o seguinte: por que você quer trabalhar? Por que você pode trabalhar nessa área? O que aqui nessa loja, nessa empresa, te faz você estar engajado com ela? Entendi. É muito diferente daquelas épocas em que a gente trabalhava nos anos 80 e 90. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Quem tem conta para pagar. Isso. Né? Contas todos vão ter, né? Mas é diferente agora, que esses jovens podem conseguir pagar sua conta no Uber e no motoboy. Por mais que seja, e é claro que nós estamos com um problema aqui, nós estamos falando, gente, da realidade do mercado de trabalho. Sim. Não é? Não é, inclusive, o ideal, porque esses jovens estão descobertos socialmente. Mas está dentro daquela perspectiva que ele espera de um emprego, de um trabalho. Ele tem a liberdade e flexibilidade. E aí nós vamos pensar dali para frente sobre seguridade social e tudo mais, né? Mas é preciso a gente pensar esse jovem, esse novo trabalho, que não é mais só salário, né? É preciso discutir, é preciso criar, planejar junto com esses jovens. Só o salário não é o suficiente. Hoje não é mais o suficiente. É verdade. Porque ele consegue esse dinheiro em outros tipos de trabalho, embora mais degradantes. Mas que, em compensação, ele prefere abrir mão. Porque jovem, o degradante pro jovem é relativo, né, Luiz? Para nós aqui, subir uma escada é um jeito. Para o jovem, não tem nada de degradante subir uma escada, não é? Para eles não é um problema, dormir pouco, não é? Não. Tem nada de degradante para eles. Né? Mas aí é preciso a gente ter uma... e aí, quando a gente vai falar de educação, a gente precisa lembrar, nas escolas, que agora nós estamos aí ensinando, novo ensino médio, que também a educação precisa prestar atenção nisso. No que nós estamos ensinando que vai encaixar com essa ideia dele de flexibilidade, de desafio, de engajamento. A química não pode ser estudada agora só para decorar. Ela tem que estar dentro dela também a motivação, por que ela existe? Onde que ela vai aplicar na minha vida? De que maneira, né, que isso vai fazer sentido para minha vida? E aí, porque é uma coisa... aprender é uma coisa muito excitante. É muito gostoso. Eu estava lembrando do Danielzinho, meu filho, quando era pequenininho. Ele trouxe para mim uma cápsula. A gente já estava vendo muito filme de espionagem. E aí ele trouxe uma cápsulazinha assim, com um líquidozinho dentro, sabe assim? Ele falou assim: papai, tá aqui o veneno. Eu falei: é mesmo, Daniel? Que veneno é esse? Ele falou: não, é o veneno do espião. Ele deve ter visto aquele filme, né? Que o cara colocava lá. E aí eu fui, não, deixa eu ver esse veneno aqui. Aí o veneno tinha cheiro de pó de café, detergente e perfume da mãe, sabe aquela coisa? E olha só, ele tava fazendo química. Então, percebe com essa ideia do conhecimento. Esse aqui é o antídoto, papai. É muito legal isso. Então, a gente quer aprender. E a escola precisa entrar com essa geração Z, de que não adianta dizer o determinado conteúdo, sendo que ele pode achar esse conteúdo em outro lugar. O que a gente precisa cada vez mais é fazer com que essa aprendizagem traga questões do tipo: como é que a gente faz a educação colaborativa? Como é que a gente faz essa educação mais dinâmica? Como é que a gente faz essa educação valorizando a saúde mental? Né? Isso tudo tem que estar no trabalho, sabe, Luiz? Tem que estar lá também assim: como é que nós botamos nossos funcionários para ser colaborativos? Como é que a gente pode fazer desse trabalho, muitas vezes maçante, ele ser dinâmico, né? Será que, por exemplo, lá na padaria, a gente não pode trocar os postos de vez em quando? Para que a pessoa não possa fazer sempre a mesma rotina, né? Agora, uma coisa que a gente percebe, a gente fala muito aqui no programa sobre que o professor não é o senhor dos saberes, ele é um facilitador, o professor é um mediador, né? E a mesma coisa acontece no âmbito das relações de trabalho, porque o chefe, o patrão, ele agora não basta você saber aquele ofício e guardar para si e colocar as pessoas para trabalhar. É verdade. Porque os outros também vão saber fazer. Tem que ser um líder, tem que ser um empreendedor, tem que dialogar melhor com essas gerações, né? Esses conflitos de gerações são questões que a gente tem que conviver
com isso daqui pra frente, né? E por falar... E aproveitar isso, porque isso é muito bom. Você tá falando o seguinte, não é só o funcionário que sabe também, não. O cliente também sabe. Então ele vai chegar lá e falar assim, não, eu tô querendo comprar aquele... Não, eu vi ali na internet que tem pão integral. Por exemplo, eu agora tô tendo que comer pão integral, sabe? E aí, eu vou comprar na padaria e eu não vejo pão integral. Eu tenho que comprar, assim, quando de vez em quando a padaria vai fazer. Olha aí, a oportunidade do cliente, dessa padaria inovar e aí pegar esse jovem que tá ali meio assim, olha, bicho, nós estamos precisando vender pão integral. Será que você consegue aprender a fazer pra gente? Cara, vamos combinar, né? Se ele botar ali no YouTube como fazer pão integral... Ele vai achar. Ele vai achar. E aí, tô eu aí fazendo essa condição, dando um desafio pra ele. Não é? Fazendo com que ele aprenda uma coisa nova pra isso. Então veja que há possibilidade, eu tô dando exemplo da padaria, mas todas as áreas a gente pode ter essa ideia. E claro, né, Luiz, nunca podemos esquecer que além dessa questão do trabalho colaborativo, dinâmico, a valorização dessa saúde mental, perguntar se o cara está se sentindo bem, como é que estão as coisas, né? Você melhorar a condição de trabalho do sujeito. E preocupar, por exemplo, com a mobilidade, né? Ninguém vai chegar a trabalhar com tranquilidade depois de 2 horas agarrado no trânsito. Então a gente tem que entender que esse sujeito já chega um tanto cansado também, né? E aí dar vazão a esses projetos do tipo projetos jovens e aprendiz e entender esse choque de gerações, por exemplo, uso de celular, você vai ver muito jovem usando celular no trabalho. Temos que entrar num acordo. Achar que ele não vai mexer, não vai. Mas dá para entrar num acordo? Olha, durante o seu trabalho você não mexe, mas sei lá, de 20 minutos, em vez de ir no banheiro, você vai mexer no celular. Aqui tem tomando conta da loja. Ou aproveita e olha no seu celular aí como é que faz pão integral. Não é isso? E falando em conflito de gerações, como os jovens e seus pais tratam o velho dilema do conflito de gerações, né? Sair ou não de casa? Tal decisão passa obrigatoriamente pela educação? Olha só, essa foi um artigo que eu vi da Vera Iaconelli, é uma psicóloga que publica uma coluna na Folha, agora em 13 de fevereiro, que ela levanta isso sobre essa ideia do jovem sair de casa. Você sabe que essa ideia também tem a ver com o próprio jovem, né? As gerações anteriores tinham muito como isso meta, né? Eu tenho que sair mais cedo possível da minha casa, porque para ter minha vida independente, etc. Só que com as crises financeiras, né? Cada vez mais a gente percebeu o jovem tendo a dificuldade de sair de casa, porque não consegue condições financeiras para isso, etc. Mas por outro lado, a gente também foi vendo uma mudança cultural. É muito mais cômodo exatamente dos jovens. Do jovem, porque é muito mais cômodo, muito mais barato, etc. Mas também a gente foi vendo uma certa comodidade que as redes sociais e as mídias sociais digitais foram dando a esses jovens. Porque os jovens anteriormente, para conhecer o mundo, tinha que literalmente sair de casa. Mochila. Não é? Não tinha muito como fazer. Agora você conhece o mundo pelo seu celular, então fica muito mais cômodo você ficar lá na sua casinha. Então, mas isso é um problema, porque na realidade faz parte, né? É natural tirar essa amarra dos pais. Então, quando eles não saem, algum problema acontece, ou com eles ou com os pais, né? Porque não é muito natural isso acontecer dos filhos querendo ficar o tempo inteiro com os pais. Isso é um problema muitas vezes, inclusive de saúde mental, tanto para um quanto para outro. E aí, quando a gente está falando de juventudes, a gente tem que lembrar que não é só uma juventude, né? Você tem juventudes. Então, você tem aquele que trabalha, quem trabalha e não tem o acesso ao estudo, então, certamente, ele vai trabalhar, mas ele não vai conseguir se formar ou trabalhar para conseguir ter uma profissão que possa ajudá-lo a sair de casa. Muitas das vezes, esse jovem trabalha para sustentar a casa. Então, como é que ele sai, né? Como é que ele sai e deixa ali a família sem o arrimo dele, né? Então, você tem essa dificuldade. E tem quem estuda e não precisa trabalhar, né? Já são aqueles que têm os pais que dão conta. É só um NEM, É só um NEM, né? E é isso, você tem um NEM que só trabalha, mas não estuda, e você tem aquele que só estuda e não trabalha, né? Cada um tem essas condições. Você tem jovens que desde cedo são responsáveis pela casa. E aí, a família, ele não tem como sair, embora ele possa até querer, mas ele não tem como sair por conta disso. Assim como você tem jovem que tem um poder maior, um poder aquisitivo maior e que certamente não quer perder seu confortozinho, né? Sua roupa lavada, sua comidinha sempre, né? Então,
junto a isso, pessoal, o desejo dos pais, principalmente a nossa cultura judaico-cristã, né? Que adora ter todo mundo em volta, né? A família aqui pertinho, não sai, tem que ficar com a tia. Aqui em Minas, então, tem muito disso, né? Você vai sair, você pode mudar, pode que seja pro bairro, né? Você ficar aqui pro bairro, todo mundo aqui junto. Então, tudo isso faz com que a gente tenha esse desejo de, né? O nosso pai, a gente tem o medo de expor os filhos, de ter essa emancipação, que na realidade financeiro é mais difícil. Mas o que nós temos que discutir isso na discussão, na educação? É levar isso para as salas de aulas. Agora, o ensino médio tem uma disciplina muito legal, né? Que é a educação para o trabalho, para o mundo do trabalho, mas também tem um projeto de vida. E aí é um tema muito legal, você que está no ensino médio, ou você pai, ou você professor, ou você educador, para levar essa discussão de casa ou não casa, né? Não de casar, mas de estar em casa ou não estar em casa, que é um conflito de geração natural. Mas sempre discutir a partir de dois eixos, o eixo do privilégio e o eixo da responsabilidade. Essa discussão que a gente tem que estar quando vai discutir sobre sair de casa ou não. Afinal de contas, estar em casa é uma responsabilidade? Eu preciso estar em casa porque eu preciso cuidar dos meus pais, dos meus irmãos, etc e tal. Ou é um privilégio? Eu tô ali porque ali eu tô com o meu conforto bacana, etc. Como se o mundo todo se fosse por conta disso, né? Roupinha lavada e tal. Essa é uma discussão que deve ser feita, independente da classe social. Embora a classe social com mais poder aquisitivo, você tem mais tendência a responsabilidades, a privilégios, aliás, do que de responsabilidades, você também tem que preocupar sobre a questão das responsabilidades. Tem empresas, por exemplo, que o pai e a mãe passam para o filho uma loja, um negócio, alguma coisa assim, né? Por outro lado, a gente também tem que pensar qual que é a responsabilidade que esses jovens vão ter, né? Ao deixar a casa. Será que a gente né, deixa a família de lado? Família não tem jeito de deixar. Então, essa discussão entre privilégio e responsabilidade tem que estar na educação quando a gente vai tratar dessa emancipação dos jovens. No caso aí, a juventude atual, ela parte muito em cima da cultura, né? Porque aqui no Brasil você tem essa cultura de todo mundo estar junto. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o jovem sai de casa cedo. Isso. O pai já prepara pagar a faculdade, que você já vai para lá, já tem um alojamento e dali não volta mais. É verdade. Então... Que é uma cultura que nós chamamos de judaico-cristã, viu, pessoal? O pessoal da cultura mais judaica, do cristianismo, voltado mais para a igreja católica, né? Já o norte-americano a gente chama de uma cultura anglo-saxã, que também tem cristianismo, mas é mais do protestantes, das que são mais que são isso mesmo, chega a 18 anos, vai tratar da sua vida, cada um cuida da sua. Cláudio, agora são 4h28 aqui em Belo Horizonte, no alto da serra, com uma vista panorâmica maravilhosa da cidade. Nós aqui na Rádio Autêntica Favela FM, como acontece todas as quintas-feiras, fazendo um programa sobre educação, e você pode participar através do 996611067, mandando a sua mensagem de texto ou de voz, e a gente vai falando aqui sobre educação e as notícias da educação, né? E um tema incrível, vamos falar sobre inteligência artificial? Vamos. Olha, e agora com esse tal de chat GPT, como vai ficar a educação? Se todas as respostas podem ser dadas pela nova inteligência artificial, como os professores e alunos vão encarar a escola? A popularização deste novo sistema de busca foi a notícia de fevereiro e colocou muita gente preocupada. Rapaz, essa mesmo, né? Engraçado que o chat GPT, só vou para contextualizar vocês, pessoal. Todo mundo aqui já consultou o Google, né? Então, todo mundo já consultou o Google e sabe quanto que nós já estamos meio que dependentes do Google em relação às buscas, né? Para tudo. Dar uma googlada, né? Para qualquer coisa. E aí, o que acontece? A gente, de todas as grandes empresas de tecnologia que surgiram nas últimas décadas, talvez o Google é a que tivesse menos concorrência. Todas as outras, de alguma maneira, saíram perdendo em algum momento, né? A Skype depois perdeu para o WhatsApp, aí você tinha o Orkut que perdeu para o Facebook, aí você tem todas, mas o Google meio que desde que surgiu ele tomando conta, como um site de busca muito competente,
mas ele estava sozinho no mercado. O Chat GPT, pessoal, é como se fosse o Google, só que criado por uma outra empresa, chama AI, né? Ou IA, que é a inteligência artificial. Ela foi criada para que a gente fizesse as perguntas, mesmo que a gente faz no Google, e ele dá a resposta. Só que como ele é abastecido por uma inteligência artificial, e o que é inteligência, pessoal? Inteligência é a capacidade de adaptação, tá? Não é porque tenha mais informação, porque o Google tem, mas a capacidade de juntar CRE com LE. Mas aqui eu gostaria de fazer só um adendo aí, Pois não? para tentar explicar aí para as pessoas a lógica do Google. O Google é um motor de busca. O que ele faz? Ele tem um programa nele, vários servidores ao redor do mundo, e ele vai no site da empresa e pega aquilo e copia para ele. Vai no outro site, ele vai em todos os sites do mundo e copia tudo que está lá e traz para ele. Aí ele manipula aquelas informações e tem os algoritmos de acesso e ele dá uma resposta rápida para isso. Isso mesmo. O Google tem tudo, por quê? Porque tudo que está no mundo está dentro do Google. Isso. Então ele busca as informações que ali estão. Se você colocar no seu site uma informação, você vai buscar no Google, ele vai achar no site dele primeiro. Por isso que é rápido. Depois que vai te fazer o link para você ir para o site do local realmente onde está postado aquilo. Com a inteligência artificial, a lógica é diferente. Vamos lá, professor? Na realidade, ela acontece o seguinte, pessoal. É como se, usando esse exemplo que você deu, as informações estão na empresa, né? Acontece que a inteligência artificial vai falar o seguinte, bom, beleza, mas essa aqui que está nessa empresa, e se eu começar a fazer uma conexão com uma outra informação de uma outra empresa, que efetualmente está sendo mais acessado? Então, vamos pensar o seguinte, a ideia é assim, eu quero saber como é que está o time do Atlético. Aí, geralmente o Google vai buscar lá no site da Itatiaia, vai buscar ali no site da Folha, ou no próprio site do Globo, e vai lá e fala, vai dar lá. No site do próprio Atlético. E vai dizer ali quais que tem mais informação. A inteligência artificial vai falar o seguinte, não, deixa eu buscar um pouquinho da Itatiaia, ver se o que a Itatiaia está falando tem a ver com o que o do Atlético está falando, né? Com um processo mesmo de aprendizagem. Deixa eu ver o que mais estão falando aqui. E vão fazer uma conjunção dessa conversa como uma boa fofoqueira, procurar saber quais são as informações que são mais repetidas e relevantes e passar pra gente essa informação junto com uma coisa que para nós é importante, que é a linguagem, como se realmente estivesse conversando com a gente, porque a gente fala o tempo todo com a máquina, como a gente está fazendo aqui agora, né? Cláudio, você falando exatamente sobre isso, eu fiz uma disciplina na UFMG, na Letras, que é linguagem computacional. Não é linguagem de programação, é a linguagem computacional. Então, como é que funciona a coisa? A disciplina você pega os dados que estão ali, por exemplo, um boletim de uma sala de aula, ele te dá alguma informação. Sim. Tá? Então, o que os dados fazem? Você pega ali o boletim e fala, olha, esse aluno dessa série tirou nota tanto. Então, foi um bom aluno. Ou não foi? Foi ausente? Essas conclusões, você vai pegar e vai fazer com isso, gera textos. Sim. Aí, o que acontece? Você tem uma base de dados que gera algumas conclusões. E você pega uma outra base de dados e vai fazer isso que você falou, de concatenar com outras informações. Acontece que o T aí de GPT, o T é de training, é um treinamento. Então, o que você faz? Você pega a base de dados e fala assim, todos os alunos que tiraram nota abaixo de 5 foram alunos que não foram bons. Esse entendimento, ele é treinado pelo computador e ele é aprendido. Então, a partir deste treinamento, o que nós temos? Uma informação. Sim. Então, na hora que você for perguntar de novo, quando ele pegar essa mesma lógica, o problema o que é? É a geração da internet 3.0, que é computador falando com computador. Isso. Né? A internet 1.0 é você acessando o computador sozinho. A 2.0 é eu conversando com você. E a 3.0 é a internet de computadores... Para computador. Então, máquinas para máquinas. Então, essas máquinas todas, elas são capazes de gerar conhecimentos que são potencialmente multiplicados. Esses entendimentos. Exatamente. E aí é que vem toda essa questão que você vai Pois é, e olha como é que é importante a gente falar sobre educação nisso, né? Nós, no final das contas, nós estamos dizendo que as máquinas estão aprendendo. Por isso que o training, o GPT, né? Elas estão aprendendo. Quem que está aí, para toda aprendizagem, precisa de alguém para ensinar.
E nós é que estamos Nós ensinando. é que estamos ensinando as máquinas. E aí, quando eu aprendo, Cláudio, aprendo e Luiz aprende, em algum momento, eu não vou mais precisar do professor, desse professor que me ensinou. Eu vou buscar em outras informações para completar a minha informação, correto? Né? Você me ensinou a falar português, beleza? O professor me ensinou a falar português. Eu agora sei falar português. Bom, agora o que mais eu vou fazer para melhorar ainda essa minha aprendizagem? Agora eu vou procurar o Rony, que vai me ensinar uma outra maneira de falar o português. Falar na rádio, por exemplo. Percebe que esse sujeito, Cláudio, agora é o computador. O computador aprendeu com o Luiz, programador, só que agora ele aprendeu e ele vai buscar em outro computador que o Rony ensinou para ele. Não é isso? E aí, então, você tem a educação, ela está o tempo inteiro nesse processo, nesse esquema de aprendizagem. As máquinas estão aprendendo a partir dos homens, né, das mulheres programadoras, mas elas estão aprendendo por si só. Há cada vez mais que alguém perguntar para elas sobre alguma coisa, sobre se o Cláudio, pessoa física, for perguntar para esse computador, né, ele me dá uma resposta baseada com o que ele aprendeu com o Luiz e o que ele aprendeu com o Rony. Esse é o caminho da aprendizagem da inteligência artificial, que é efetivamente, com esse novo chat GPT, que é um site, que é um software que as pessoas estão acessando, que está na realidade desde novembro, mas ele começou a bombar mesmo agora em janeiro, né? As pessoas estão preocupadas. No final, você me lembra de contar uma piadinha sobre inteligência artificial e sobre esse chat, tá? Mas lá no final. Então, olha só, a gente precisa, embora seja uma coisa bastante preocupante, a gente tem que entender, primeiro, já falamos, né, gente, que é chat, que é esse novo programa, né? É um Google super aprimorado, por assim dizer, tá? Que tá tomando o lugar dele. Mas já existem outros, tá, gente? Você já tem outros chats, outras inteligências artificiais que vão também estar aí batendo junto com o chat GPT. Ou seja, é uma nova tecnologia, né? Nós vamos sempre lembrar, pessoal, que toda nova tecnologia traz problemas. Vai trazer desemprego, como aconteceu, por exemplo, com você fez a automatização das linhas de produção. Você trouxe desemprego. Quando você coloca quando você coloca um determinado, por exemplo, agora, nesse momento que nós estamos transmitindo, eu não estou precisando de cinegrafista. Já é assim, né, Cláudio? Né? Esses bots, que são os robôs. Isso. Por exemplo, que você tem lá no WhatsApp, de empresas, que você faz perguntas, aí primeiro vem um robô te Exatamente. Eu já não empreguei o atendente. Né? Exatamente. Então, toda tecnologia, desde sempre, pessoal, desempregou alguém lá. Desde lá quando a gente criou o arado e agarrou num boi e botou ele pra arar, eu já tirei a mão de obra de muita gente que faz isso na mão. Né? Então sempre existiu isso na história da humanidade, pessoal. O canavial era bem diferente, né, professor? Exatamente. Cada vez você cria uma tecnologia, você realmente cria problemas sociais. Só que você também cria novas oportunidades. A partir do momento que você criou o arado, você liberou esse agricultor de fazer com a mão para, por exemplo, moer esse trigo e fazer o uso melhor desse trigo. Né? Você liberou ele para fazer um açude. E daí para frente, tudo cria oportunidade. Então nós temos que prestar atenção também, porque não tem volta. Não adianta a gente ficar brigando com a tecnologia. Onde entrou a tecnologia, eu nunca vi voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Raramente volta por questões sociais. Por exemplo, você deve lembrar que a gente já chegou a ter bomba automática de gasolina aqui em Belo Horizonte. Porque nos Estados Unidos, na Europa... Sempre foi a self-service. Sempre foi self-service, sempre que teve a tecnologia já era self-service. A gente o Brasil tentou implantar aqui nos anos 80, porque a tecnologia já existe, e aí uma lei proibiu. Porque é uma questão social. O frentista é um profissional que é menos qualificado em termos de estudo, etc. Se você tira o emprego do menos qualificado... Mas conseguiram fazer com cobrador. Com então, as bilheterias de estacionamento de shopping. Exatamente. Não existe nenhum, não conheço nenhum lugar que tem uma pessoa. Em algum momento, ela vai fazer isso, né? Então a gente tem que buscar essas oportunidades, que ela é inevitável. E aí eu gosto de lembrar um exemplo muito bom, quando a gente está agora todo mundo assustado com o chat GPT, de lembrar, Luiz, que quando o Gutenberg inventou a imprensa, que era, vamos lembrar, antes do Gutenberg, você tinha livros manuais
ou impressos à mão, cada um deles. Então, os livros eram restritíssimos a uma elite, geralmente voltada para a igreja ou para os nobres, né? Quando o Gutenberg inventou lá e que aí você podia fazer exemplares, vários, a primeira conversa foi falar assim, pronto, acabou a educação. Nós não vamos precisar mais de professor, sabe por quê? Porque se já está nos livros, não preciso do professor. É a mesma coisa que a gente está escutando agora, quando a gente fala, para que eu vou precisar de professor se o ChatGPT vai responder para mim? Mas veja bem, quando o Google começou, uma pergunta que a gente fazia, eu sou do tempo ainda que não existia computador. A pergunta é, mas quando eu perguntar lá sobre girafa, o que ele vai trazer para mim de resposta? Quando eu perguntar sobre elefante, o que ele vai trazer para mim de resposta? Claro que está cada vez mais aprimorando. Só que, pela lógica, vai trazer aquilo que é importante para o seu perfil. Aí começa a manipulação de dados e a manipulação da pessoa. Esse é um problema grave que nós temos hoje nos sistemas computacionais e informacionais, que é a manipulação de dados. Agora, com o ChatGPT, nós temos um problema. É o problema da alucinação. A alucinação. Porque, através dessas informações que ele vai gerando, ele começa a viajar na maionese, né? E aí começar a gerar informações que não estão muito verdadeiras. Pois é, Luiz, olha só. Foi bom exemplo que você deu agora. Primeiro isso. Quando o Google veio, a gente pensou, não precisa mais de professor. Se eu tenho o Google para me falar aqui que é uma girafa, para que eu preciso de professor de ciências para falar aqui que é uma girafa? A gente precisou continuando ter professor para falar pra gente que talvez não que é uma girafa, mas o que melhor uma girafa tem, né? A importância de uma girafa. Aí você melhorou, acho inclusive o professor, que em vez de ter que ficar explicando o que é uma girafa, um elefante, para quem nunca viu, a geração digital já chegava sabendo o que era uma girafa e que era um elefante. Aí você pode explicar sobre a teoria da evolução. Beleza. Aí você falou o seguinte, bom, e agora realmente o ChatGPT tá alucinando. O Google já era. Deixa eu contar um casinho para vocês aqui. A Microsoft criou há uns 15 anos atrás, 10 a 15 anos, um Twitter que tinha um pouco essa característica que está se desenhando aqui agora, chamava TAI. Qual que era esse Twitter? Ele falava o seguinte, eles programaram para que ele pegasse todas as informações que estavam mais bombando no Twitter, que fosse mais chamativa, que pudesse assim, e construísse uma personalidade dessa TAI, que eles estavam brincando que seria uma TAI adolescente, porque é isso, né? Tá crescendo e busca informação em todos os lados para formar a sua própria opinião. É a pegada Fizeram isso super com as boas vontades, né? Assim, o inferno tá cheio de boa intenção, né? E aí fizeram a TAI para que ela, então, fizesse um compilado que estava rolando nos Twitters e construísse uma personalidade, e a partir dessa personalidade, as pessoas poderiam interagir com ela. Em 24 horas, turma, essa TAI virou nazista, ninfomaníaca e virou racista. Em 24 horas, a Microsoft teve que tirar ela do ar, porque se você pegar um adolescente e falar que ele vai ser só criado pelo que se discute no Twitter, você vai criar uma pessoa, um monstrinho. E foi o que ela virou, porque ela começou a virar, a falar coisas racistas. Imagina se não ia ser ninfomaníaca. Ninfomaníaca é aquela tarada sexual. Porque o que tem mais na internet muitas vezes é isso, né? E olha só, então você está correto em pensar que essa é uma preocupação. Mas essa não é uma preocupação de agora, tá? Ela já existe antes. Inclusive, eu assisti uma palestra sua no Eterno Aprendiz falando exatamente sobre inteligência artificial. Já falando sobre essa história. Já lá atrás. O que a gente precisa nesses casos... Sobre a TAI, inclusive. Sobre a TAI. O que a gente precisa nesses casos é regulação. Políticas públicas. Mas, professor, como é que a gente vai fazer isso da internet? Ora, nós fizemos isso dos livros, não fizemos? Né? Qual política pública a gente fez com os livros? Vamos distribuir livros, vamos fazer ele ficar barato, vamos botar livro nas escolas. Vamos tirar imposto. Né? Vamos tirar imposto. Então dá para fazer. Né? Vamos alfabetizar. Já que tá livro. Porque o que aconteceu depois que o Gutenberg fez? Que você conseguiu ter livro para todo mundo, né? Tinha facilidade de livro, mas as pessoas não sabiam ler. Então o problema virou, olha aí, lembra que eu te falei? A gente criou um problema, né? Criou uma oportunidade, que era as pessoas ler, mas aí você cria um problema porque você não tem pessoas para ler. Aí você tem que criar programas de alfabetização
E aí você tem que criar professoras para ensinar as pessoas a ler os livros que o Gutenberg estava imprimindo. Então, assim, essa é a cadeia da tecnologia, percebe? Então, isso acontece agora também. Então, com o chat e qualquer inteligência artificial, a gente precisa da mesma história. Precisamos de regular, ter políticas públicas. Isso acontece? Acontece. Essa semana, eu li que na Europa estão proibindo TikTok. Nas empresas? Nas empresas. Eu li também. Não é? Ora, isso é política. Isso é falar o seguinte, olha, não vai rolar. O Google e a Microsoft tomam multa uma em seguida da outra, o Facebook, não o Microsoft. O Facebook e o Google estão tomando multa uma em cima da outra na Europa por uso de dados indevidos. Nós não temos isso aqui? Precisamos ter. Então, há possibilidade de regular, porque nós já fizemos isso no passado. Mas eu quero trazer mais notícia boa, sabe, sim, Luiz? Senão a gente termina o programa falando de coisas ruins só da GPT. Então vamos falar sobre Então vamos lá. Aí, olha só, eu peguei ali umas dicas da Kátia Shade, do Instagram. Ela tem um Instagram muito legal, chama Neurociência e Educação. E ela baseou na tradução de outros textos, sabe assim? Porque assim, o mal chat GPT saiu e já tem um monte de gente discutindo de coisas legais que pode ser para educação, né? Por exemplo, eu acredito que se nós agora estamos diante de uma inteligência artificial para fazer pergunta, né? Nós não devemos nos preocupar agora com a resposta. Nós temos que ensinar as pessoas a fazer perguntas. Ô, Cláudio, você entra no chat GPT e digita uma pergunta, né? Ele responde, mas não é apenas a pergunta que você coloca. Você pode botar problemas, equações, vídeos. Você pode botar várias coisas ali. Então, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, né? Você pega um professor de matemática, vai ensinar teorema de Pitágoras. Em vez dele chegar lá no quadro, lembra que eu falei da flexibilidade, da motivação, do desafio? Em vez de você chegar e falar assim, gente, Pitágoras foi fulano tal, criou tal, o teorema tem isso. Faça o seguinte com a sua turma, gente, pergunta pro chat GPT, faz uma pergunta sobre a teorema de Pitágoras. A grande maioria vai fazer esse tipo assim, o que é o teorema de Pitágoras? Mas vai ter uns sujeitos que vai perguntar assim, para que a gente precisa do teorema de Pitágoras? Um outro vai perguntar assim, quem foi Pitágoras? E aí, na sala de aula, você vai descobrir uma série de respostas, porque vai depender da pergunta que o sujeito fez. Nós temos que aprender a perguntar. A gente vai, então olha que legal, nós vamos estar ensinando agora pro aluno, não é a resposta. Nós vamos ensinar para ele a fazer pergunta. E é muito mais interessante, porque é isso que traz o desafio pro sujeito. Exatamente, Cláudio. Não é? Então, aí voltando aqui para as dicas da Kátia, ela vai falar o seguinte, ela pegou um texto e falou algumas dicas importantes que a gente pode pensar agora pro chat GPT, tá? Que é, primeiro, peça os alunos para que eles escrevam sobre algo pessoal. Então, em vez de fazer o texto assim, sobre o teorema do Pitágoras, fala para ele falar o que o teorema de Pitágoras pode ter com a vida dele. Porque aí, o chat GPT tem muito mais dificuldade de pegar coisas pessoais. Então, se eu vou discutir sobre Roma, em vez dele fazer a pesquisa sobre Roma, o que a cultura de Roma influenciou na vida que ele tem hoje? Percebe? Porque aí o chat vai ter dificuldade de responder, porque não vai ter tantos dados sobre a vida dele para poder fazer. Então, essa é uma dica legal, usar coisas mais pessoais para você, quando você fazer para os alunos escreverem sobre determinada coisa. Centralizar a atividade ou a redação em torno de um problema específico da comunidade. Como usar o teorema de Pitágoras no Serrão? Sabe? Pegar esse tipo de coisa e dados que ele possa, inclusive, coletar na região. Porque o chat, ele tem a condição de pegar dados gerais, mas ele tem dificuldade de pegar um dado específico aqui da igrejinha, do Serrão. Esse dado não tá tão fácil assim para ele pegar. Ele precisa de um tempo, como você explicou aqui pra gente, ele precisa ter um tempo para poder elaborar essas informações. Pra poder manipular. E aí outra dica é você tratar sobre assuntos recentes, que ele não está abastecido ainda de coisas recentes. Então, os alunos vão ter mais dificuldade, quer dizer, o chat vai ter mais dificuldade de achar dados para isso. Para fazer esses treinamentos. Trazer uma coisa que a gente perdeu da escola, que é a retórica. Fazer com que os alunos defendam o seu texto na sala de aula. Que ele possa escrever, que ele possa até ter pegado do chat.
do ChatGPT, mas que ele tem que defender esse texto na escola. Que ele possa falar, mas por que você escreveu isso? E de onde você tirou os dados que você fez? Para que ele também possa, né, ter um grau de fazer essa defesa oral. Né? Não ser só no escrito ali. Agora, também. Isso tem, né? Cláudio, isso tem muita pesquisa ainda, tem muita... Sim, mas são dicas importantes que podem ser feitas. Deixa eu só terminar as dicas, que eu tô preocupado com o horário, tá? E aí a gente passa. Vamos lá. Desculpe, tá, Luiz? Só porque senão eu perco meu raciocínio aqui também. Velho, se perder o raciocínio, vai parar lá em outro lugar. Ele fala, olha, uma coisa que é legal, aproveitar a tecnologia, também gravar vídeos para acrescentar no trabalho escrito. Fez o trabalho escrito? Tá lá desconfiado que tirou no ChatGPT? Ok, grava um vídeo para defender o seu trabalho escrito. Não faz só a redação. Grava também, né, um vídeo. Legal. Fazer a redação da classe na classe. Aproveitar, gente, agora nós vamos escrever aqui à mão. Vamos escrever aqui, porque a gente também perdeu isso, né, de escrever em classe. A gente só pede para fazer em casa. Vamos fazer também em classe também. Então lembrar que esse aprendizado, e principalmente a maior dica que independente do ChatGPT, que é o que a gente já está falando há muito tempo, é você fazer o aprendizado baseado em projetos. Em vez de ter uma decoreba, você pegar esse conhecimento e adaptar ele em um projeto específico, como esse que eu falei da comunidade, né? De uma coisa pessoal, de um assunto recente. Pega para ele fazer essas entregas parciais, né? Não ter só um trabalho. Bom, vamos fazer durante o semestre, nós vamos entender a importância da matemática no Serrão. Cada grupo vai pensar uma importância da matemática. Esse ano nós vamos estudar isso e matemática. Ao final do semestre, vocês vão entregar um trabalho, um projeto da importância da matemática no Serrão. E aí vai entregando. É colaborativo. Isso, é colaborativo, é desafio, é mobilizado, né? É local. E aí vai entregando parcial. Ah, estudou equação de segundo grau? Agora entrega isso. Ah, estudou agora sobre geometria? Aquilo. E você vai avaliando ao longo do processo, inclusive individualmente e em grupo. O que o sujeito conseguiu fazer sozinho e o que o grupo conseguiu fazer em conjunto. Então você veja que, embora seja desafios que o chat tenha trazido pra gente, ela também nos dá essa oportunidade de poder você ter novas maneiras de ensinar para essa juventude que nós falamos no princípio. Não é a juventude dos professores que estão dando aula. Nossos professores, né, somos da geração carteira assinada, né, de estar ali numa empresa, de ser fiote de empresa, de estar dizendo amém para chefe. Essa juventude agora, ela quer isso, ela quer engajamento, ela quer flexibilidade, ela quer motivação, ela quer desafio. E isso a gente consegue dar. E aí, claro, a tecnologia vai trazer problema, mas ela também traz oportunidades. Mas não parece muito assim, porque quando você vai lá atrás e vê lá o Second Life, que foi uma tentativa... Isso, bem lembrado. Second Life, de ter uma cidade tridimensional para você interagir com a... E aquilo não deu certo. Agora, qual outro que não tá dando certo, que é do mesmo esquema? O metaverso. Pois é. Aí você fala assim, esse ChatGPT não me parece assim, que precisa de muito mais processamento. Como qualquer nova tecnologia, a gente não sabe se ela vai dar certo ou não, se o que vai acontecer. Eu acredito que ela dá certo porque o Google, na realidade o Google estava precisando de alguém fazer sombra, sabe? Sabe aquele time que você tem um craque e você não tem um bom reserva? E aí o cara vai acomodando? Fala a mesma coisa que aconteceu com o Google agora, acho que vai dar uma mexida. O que eu acho que vai acontecer é que cada vez mais a população, ainda bem, ela está preocupada com o uso dos seus dados. E aí isso reflete na política. E aí, refletindo na política, vai refletir na regulamentação. Então, o negócio veio ontem, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Vamos lembrar, eu amo Ada Lovelace, foi a primeira programadora lá no início do século XIX. Ela falou uma coisa maravilhosa, que ela falava o seguinte: toda tecnologia começa superestimada e ao longo da sua aplicação a gente descobre que ela foi subestimada. Ou seja, a gente acredita que ela vai resolver, no início, que ela vai resolver todos os problemas do mundo. Uma panaceia. Ela, né? Mas ao longo do tempo você percebe que ela resolveu uns problemas que a gente nem imaginava que ia resolver. Ou ela criou os problemas. E resolveu outras coisas. Então vamos pegar o exemplo do próprio livro. Quando o livro surgiu, pronto. Acabou a educação, né? Agora todo mundo vai ser, imagina né? Ou todo mundo vai democraticamente vai ler. Não foi isso que aconteceu.
Por quê? Primeiro você teve o problema da alfabetização, que até hoje não está resolvido. Até hoje não está resolvido. É verdade. Né? Você tem um problema da alfabetização, então não resolveu o problema de que todo mundo agora ia ler. Por outro lado, abriu o que se chama-se literatura, né? Os livros nos deram a literatura, nos deram o teatro, nos deram um monte de coisa, né? As artes literárias, que quando o Gutenberg fez, não imaginou que ia acontecer. A internet é a mesma coisa. Quando a internet veio, todo mundo falou, agora democratizou a comunicação, a informação. Todo mundo vai ter. Não vai ter mais grandes empresas. É isso que o pessoal falava. Que adiantou nada. Continuamos tendo 3, 4 grandes empresas. Em compensação, eles não previram as redes sociais. Né? Ninguém na internet previu que a internet daria essas redes sociais que nós temos hoje. Que é a história de que cada um pode fazer o seu poder próprio conteúdo, de vocalização de cada um. Isso eles não previram que acontecer. Então, o ChatGPT vai acontecer a mesma coisa. Todo mundo tá achando que vai ser o bambambam, mas ela vai nos entregar coisas que nós nem imaginamos. Não desconfiávamos disso. É. Agora, por fim, uma nova portaria do MEC promete mudar a educação superior presencial e suas disciplinas híbridas. Rapaz, essa notícia é de agora. O presidente, que não vou me lembrar aqui do nome, do Conselho Nacional de Educação, que é um professor, ainda bem, né? Porque durante muito tempo o Conselho, ele manteve... quem era presidente do Conselho de Educação era geralmente o dono de uma faculdade privada, alguma coisa assim. Ele quer derrubar a portaria que ficou durante esses 4 anos, também motivado pela pandemia, mas que acabou pegando carona, que que dava 40% dos cursos superiores presenciais poderiam ter 40% de educação à distância. Ou seja, de cada 10 matérias, pode falar o nome dele aí, então me ajuda. Luiz Roberto Lisa Cury. Exatamente. E aí, ele quer mudar essa portaria que foi pelo governo Bolsonaro, de 40% das aulas de cursos presenciais, né? Luiz faz direito, tá no finalzinho, daqui a pouco nós vamos ter um advogado aqui, viu, Rony? Podemos ser presos, que vai tirar a gente de lá. Ou solto, né? Ou solto. Aí, tá estudando presencial, mas ele sabe que 40%, no mínimo 40% lá, mas até 40% do curso ele pode fazer em casa. Claro que isso tinha uma justificativa durante a pandemia, mas isso também ajudou a precarizar o curso presencial. Menos professor, menos sala de aula, menos estrutura. E aí, esse híbrido, ele está querendo acabar com essa história dos 40%, tem um número muito menor, e deixar bem claro, curso presencial é presencial. Se você quiser fazer à distância, coisas que você vai fazer com o computador, por exemplo, você tem que fazer dentro da estrutura física. Então você tem uma disciplina lá... É laboratorial, né? É laboratorial. Não, você tem uma disciplina que você vai fazer, no caso do direito, fazer um estudo comparado. Você pode fazer, mas não em casa. Você vai ter que fazer dentro de um laboratório dentro da universidade. Esse decreto ainda está em discussão pelo presidente Lula, né? Ainda não sabe se vai fazer isso não, mas ele quer deixar bem claro isso assim, presencial é presencial, educação à distância é educação à distância. Ele valoriza inclusive a educação à distância, ele acha que é muito importante para um país como o nosso, de dimensões tão grandes, é uma forma de democratizar a educação. E híbrido é híbrido, mas você não pode ficar misturando as coisas. Você, Luiz, pagar um curso presencial e ter 40% dele na sua casa. Isso não pode acontecer, né? Porque, de uma certa forma, você está precarizando todo o negócio da educação, não é? Então, parece que isso é uma nova portaria que vai surgir, que ainda está em discussão, para mudar essa maneira híbrida que as escolas fizeram. Mais uma vez que o inferno está cheio. A intenção era ótima, né? Maravilha, que bom, né? Se você não precisar ir nos 3 dias da semana, você precisar só ir nos 5 dias da semana, só ir 3. Você vai economizar em transporte, em comida, etc. Seria maravilhoso se essa fosse a intenção. Mas a intenção das instituições privadas, das más instituições privadas, não foi essa. Foi diminuir o número de professor, diminuir em estrutura física, o custo, né? O custo. Se fosse para melhorar a sua vida, não tinha problema nenhum. Mas não foi o que aconteceu. Como é que é a máxima que você sempre pregou? De um lado temos... De um lado a gente tem
a gente tem, de um lado a gente tem o professor. Não, você tem um aluno querendo comprar um diploma, do outro lado você tem uma empresa querendo vender e o professor atrapalhando o processo mercantil, né? Exatamente. Aqui, cadê a piada aí? A piada. Então vamos lá pra piada. Acho que eu vou fazer isso uma tradição, trazer sempre uma piada de educação. É bom pra terminar o programa já. Mais animado. Mas é essa história. Essa piada é antiga, hein? Não tem nem nada a ver com o chat GPT, mas encaixa perfeitamente. Diz o seguinte, que há muito tempo atrás, quando se criaram os computadores, alguém perguntou pro computador assim, falou, computador, eu queria que você me respondesse uma coisa. Deus existe? Aí o computador respondeu assim, olha, eu sou só um computador, eu não tenho condição de responder, não tenho informação suficiente para entender sobre isso. Eu preciso que você me ligue em outros computadores para que eu possa responder. Aí o engenheiro foi lá, pegou o computador e ligou com os outros computadores do país dele ali. Foi quando começou a surgir a internet, né? Para responder se Deus existe. Aí colocou ele então, juntou lá os computadores, passou um período. E agora, computador, você é capaz de me responder se Deus existe? O computador disse, olha, é uma questão muito complexa. Eu tenho realmente mais dados que eu tinha antes, mas não tenho dados suficientes para te dar essa informação. Eu preciso que você me ligue com mais outros computadores para que eu possa ter mais informação para poder dar essa resposta. Aí ele ligou, pegou do país, ligou no mundo todo, todos os computadores do mundo, ele conseguiu ligar naquele computador, fez uma grande rede mundial com todos os computadores ligados, e aí ele foi perguntar pro computador, então, Deus existe? Aí o computador respondeu, agora sim. Gente, olha, o programa fica por aqui. O programa Educação é para Todos acontece todas as quintas-feiras, às 4h, aqui pela 106,7. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado, Rony, que continua com o programa Tarde Total até 7h. Valeu demais a sua participação no programa. Cláudio, muito obrigado. Até a última quinta-feira de março. Um abraço e até lá, gente. 1-0. Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Torcida do Cruzeiro pega no pé Educação também é do para juiz do jogo, todos, com o professor Cláudio Magalhães. Apoio Faculdade Multivix, a faculdade da comunidade. Ligue no Polo Santo Antônio e faça seu futuro acontecer. 988-774362. Apoio Cultural Autêntica FM. Autêntica.